Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós nos encontramos hoje reunidos para mais um estudo, para mais um momento de reflexão em torno dos ensinamentos dessa doutrina. E, com isso, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso trabalho. Agradecidos a Jesus, de fato, Mestre, nós aqui nos encontramos gratos e rogamos o teu amparo para o nosso trabalho, a fim de que todos que estamos conectados no mesmo propósito, que é entender aos teus ensinos, possamos deles exaurir o melhor aproveitamento possível para que tenhamos condições de tomar decisões mais qualificadas que nos encaminhem a ti. Abençoa-nos todos. Em teu nome, e com a permissão do diretor espiritual deste trabalho, pedimos a permissão para iniciá-lo. Nós vamos propor hoje a reflexão e os nossos estudos em torno de uma passagem do Sermão da Montanha. Uma bela passagem, aliás, uma passagem conhecida de todos nós. Allan Kardec, a propósito, vai inserir essa passagem como um dos itens do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E ele vai colocar essa passagem no item 7. O item é composto de 3 recortes do Sermão da Montanha. Nós vamos escolher o do item 7. E os 3 recortes levam o título de Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A passagem diz o seguinte, vamos ler na íntegra, depois a gente analisa por partes. Diz Jesus, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram a açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. 2 evangelistas relatam essa passagem, Mateus e Lucas, respectivamente no capítulo 7 e Lucas no capítulo 6. Observemos que Jesus está referindo os seus ensinos, que como nós sabemos é a revelação da lei divina, e portanto a essência, o que é essencial para a nossa felicidade. Os espíritos codificadores terão oportunidade, quando falam da lei divina, de que ela é o roteiro da felicidade, né? De que é a única capaz de nos conduzir à felicidade. E nós só somos infelizes, dizem eles, porque da lei divina nos afastamos. Então, Jesus vem exatamente como revelador trazer esses ensinamentos de como é que a gente pode vivenciar a lei divina. Mais do que falar na lei divina, mais do que ensinar a lei divina, o que ele evidentemente o fez, e trouxe importantes aspectos relativos à essência da lei, como, por exemplo, a misericórdia. Moisés havia trazido o aspecto da força da lei, da sua indestrutibilidade, da sua energia que constrange ao seu cumprimento, não é possível descumprir a lei divina, isso ficará muito claro na revelação mosaica.
Mas Jesus vem aditar um outro elemento imprescindível para o conceito, que é a noção de misericórdia. Tanto que, para Moisés, a tradução de Deus feita por Moisés é o Senhor dos Exércitos. A tradução de Deus feita por Jesus é Pai. Então, ele altera profundamente esse conceito da divindade, acrescendo esse aspecto de misericórdia, que evidentemente vai se efetivar no processo da reencarnação. Deus nos oportunizando refazer as escolhas infelizes, para que então nós possamos, ao ter nos afastado da lei, e por isso escolha infeliz, dela nos reaproximemos. E no desdobramento do processo reencarnatório, ao vivenciar um conjunto X de experiências reparatórias e propiciatórias do desenvolvimento da nossa perfectibilidade, nós possamos, então, de fato, chegar ao destino da perfeição relativa. Mas, como dizíamos, mais do que trazer ensinamentos, e repito, eles trouxe em termos de profundidade, ele teve a missão, ele se incumbiu da missão de mostrar como fazer. E por isso ele aceitou a alcunha de mestre, que foi o único título que ele aceitou. Por quê que ele aceita? Porque, de fato, ele vai exercer esse papel de educador. Ele vai apresentar o conteúdo teórico, de extrema qualidade, evidentemente, mas ele vai também, como um bom mestre, como um bom orientador, como um bom educador, dizer para o educando como é que faz, como é que chega lá. E como é que chega efetivamente. O que ele fez para chegar aonde chegou? Ele vivenciou a lei divina. Ele fez escolhas concetâneas com a lei. Ele imprimiu no seu comportamento aqueles elementos da lei divina. Que lei divina? Os Espíritos dizem em um livro dos Espíritos, se pode resumir justiça, amor e caridade. O exercício destas três virtudes é o exercício da lei divina, na sua complexidade, evidentemente, mas é o exercício da lei divina. E ele então vai mostrar como fazer, qual seja, praticando a justiça, procurando ser justo, praticando o amor, praticando a caridade. Ao exercer a prática desses três elementos, e ele exerceu com maestria, ele nos mostrou que é possível fazer. Não raro, para nos esquivarmos da necessidade de fazer, desse fato de que temos efetivamente que fazer para ser felizes, nós costumamos dizer, bom, mas eu não sou Jesus. E em não sendo Jesus, eu não posso fazer o que ele fez. Mas se ele fez, é porque a criatura humana tem competência para fazer. Senão no nível que ele fez, porque isso é pertinente a um espírito do nível evolutivo dele, e sabe-se que ele foi o espírito mais perfeito que pisou a Terra. Então, há um nivelamento de profunda diferença entre ele e nós, mas profunda mesmo. Ele é o governador da Terra. Porém, ele fez questão de encarnar no mesmo veículo que nós possuímos. No que pese não termos ainda a possibilidade de realizar na extensão que ele o fez, e não é ofensa nenhuma, nós realmente não temos, o governador do planeta, o espírito mais perfeito que pisou a Terra, não temos a competência de fazer na dimensão que ele fez. Isso não significa dizer que não tenhamos a competência de fazer no nível mínimo o que ele fez. Na prática da lei de justiça, amor e caridade. Ainda que no nível mínimo.
ainda que se reconheça, se admita que há um longo percurso a ser feito, não é impossível, guardadas as proporções do nível evolutivo em que nos encontramos, o exercício da lei divina. Porque então Deus, se fôssemos incompetentes para fazer, nós estaríamos privados de evoluir. Ele teria, bem, só posso evoluir então quando eu me tornar um bom espírito, bom, mas se eu não evoluir, eu não me torno um bom espírito. É um contrassenso. A cada etapa evolutiva da criatura, ela tem um conjunto de possibilidades. Ela tem uma dimensão de possibilidade da realização do bem, pertinente ao seu nível, mas ela tem. Então, ele veio mostrar que era possível fazer e o fez, na dimensão da possibilidade total, porque era o espírito mais perfeito, porque é o espírito mais perfeito que pisou a terra, a mostrar ao aluno, ao educando, que dentro da sua dimensão de possibilidades, ele precisa fazer o mesmo. Ou seja, fazer o bem. E por isso ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, porque ele ensinou a palavra, que foi o conteúdo teórico, e ensinou como fazer o exercício da palavra. Então, quando nós formos conhecendo os ensinamentos de Jesus, e como dizer que nós não conhecemos? Que ainda temos que conhecer mais, sem dúvida, mas nós conhecemos. Por N razões nós conhecemos e por várias vertentes nós conhecemos. Agora, desde 1857, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos para cá, sobre a ótica da doutrina espírita, explicado sobre a ótica da doutrina espírita. Mas os ensinamentos sempre estiveram desde que ele pisa sobre a Terra. E veja-se que antes ainda, porque ele encaminhou profetas antes de vir aqui para nos ensinar a lei divina. O próprio Moisés ensinou a lei divina dentro das condições que eram próprias. Mas ele ensinou, trouxe, ainda que da forma mediúnica, mas trouxe, apresentou-nos os 10 mandamentos, que é a lei divina dentro das condições daquele momento, né, redigidas conforme as condições daquele momento, mas a essência da lei está ali. Os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para consigo mesmo e os deveres do homem para com o próximo estão nos 10 mandamentos. Então, ele vai propor uma revelação, ele vai trazer uma revelação de Jesus, a segunda revelação, a revelação mais significativa, porque o Espiritismo, ele redivive Jesus, né? Então, de certa forma, ele complementa, ele possibilita que a gente entenda a segunda revelação, e ele vai, então, a partir das suas atitudes, dos seus exemplos, nos dizer que é possível a realização do bem, repetimos, guardadas as devidas proporções. E por isso ele vai dizer, aquele que ouve as palavras e as pratica, e a questão é, quando nós iniciaremos a prática? Esse é o desafio existencial, porque para nós Jesus não é uma novidade. A questão então continua, quando é que nós vamos iniciar a prática desses ensinamentos? Quando nós vamos começar a praticar? Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, se assemelha a um homem prudente. O que é prudente? No dicionário, é uma pessoa que age com cautela. É uma pessoa que age com ponderação. É aquele que evita riscos desnecessários. Porque riscos sempre a gente acaba tendo que vivenciar. A vida propõe situações arriscadas. Mas a pessoa prudente,
ela vai minimizar ao máximo o risco. Ela vai tomar todas as providências para eliminar ou, pelo menos, minimizar os riscos da empreitada. Então, esta criatura que ouve e que pratica, ela é prudente. Significa dizer que ela constrói a casa dela na rocha. Vejam que simbologia perfeita. A ideia de rocha já traz a ideia de concretude, já traz a ideia de uma coisa indestrutível, de uma questão de estabilidade. Basta que a gente imagine uma rocha. Então, construir uma casa numa rocha significa torná-la estável. E, não obstante, o clima, as intempéries, as situações próprias da região. Porém, dizer, a pessoa que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, ou seja, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que falta juízo. Isso é insensato. A insensatez se caracteriza pela falta de juízo. Por quê? Porque ao ser insensato, ou seja, não praticar, ele está construindo a casa dele na areia. E a simbologia, de novo, é perfeita, porque quando a gente pensa numa coisa construída na areia, logo a ideia que surge é de instabilidade, de ruir com facilidade. E é exatamente isso o que nos ensina Jesus que vai acontecer. E que seriam essas tempestades? Ele diz que os rios vão transbordar, vão soprar os ventos sobre a casa, o rio vai transbordar, vão soprar os ventos sobre a casa, mas e ela não ruirá. A primeira não rui. E a segunda é o desastre por completo. Ele não diz que a primeira necessariamente não vai sofrer nenhum dano. Porque nós sabemos que quebra de uma telha, um problema assim ou assim, é desagradável as situações de tempestade. Elas podem produzir algum dano. Mas a boa construção, a feita dentro dos princípios da engenharia, possibilita a ausência de ruína, a ideia de estabilidade. Enquanto que, feita na areia, sem base, ela não tem a estrutura que possa segurá-la, porque a areia é instável, naturalmente o dano vai ser irreparável. Não vai ter nem, aliás, o que reparar, porque não vai ter casa. Resta, por último, nós refletirmos o que exatamente é esse vento e o que exatamente é essa água, senão as vicissitudes, as experiências da vida. A existência terrena, como nós já dizíamos, estávamos falando antes, é inevitável a vicissitude, porque é através da vicissitude que nós temos a evolução. A evolução é resultado do trabalho. Então, é em função do ato de trabalhar, neste sentido, pela o desenvolvimento da nossa perfectibilidade, que nós vamos encontrar o progresso, que nós vamos estar vivenciando a lei do progresso. Nós vamos evoluir. Não fora as vicissitudes, nós permaneceríamos estanques. Talvez não regredíssemos, né? Não retrocedêssemos, porque regredir exatamente não é o que acontece, mas não retroagiríamos, porque isso é impossível, uma vez atingido determinado patamar, nele nós permaneceremos, mas nele nós permaneceríamos. Aliás, nós não atingiríamos patamar nenhum, vamos dizer bem a verdade.
nós teríamos permanecido na infância da humanidade. Foram todas as vicissitudes que foram oferecidas a esse espírito que estava lá nos seus primórdios, foram todas essas vicissitudes que possibilitaram o desenvolvimento da sua perfectibilidade. Não fosse a necessidade de se aquecer, de cozinhar o alimento, né, de evitar que o alimento se estragasse, nós não teríamos descoberto o fogo. A própria proteção o fogo possibilitava. Não fosse a necessidade de locomoção a maiores distâncias do que aquela que as pernas aguentavam, nós não teríamos descoberto a roda. Nós continuaríamos vivendo em cavernas. As palafitas foram um grande processo evolutivo, porque nós saímos do mesmo nível das feras para ficar num nível de proteção maior do que as próprias águas das enxurradas. E assim sucessivamente. No campo moral, se dá o mesmo. Vejamos, por exemplo, com essa experiência que nos entristeceu a todos, naturalmente, mas que é inegável, nos trouxe um ritmo evolutivo apreciável, a própria pandemia. Não fossem os desafios da pandemia, nós talvez não tivéssemos desenvolvido em nível de tecnologia mais do ponto de vista coletivo. Quantas pessoas não são tecnológicos, que não nasceram na época da tecnologia, nós os mais idosos, aqueles que temos mais idade fisicamente falando, não somos seres tecnológicos. Tecnológicos são as últimas gerações, que já nasceram na época da tecnologia, da informática, da internet. Muitos de nós não sabíamos operar esse veículo, essa ferramenta chamada internet. E fomos aprendendo. Fomos aprendendo por quê? Porque havia uma necessidade, ou a gente fazia isso, ou a gente ficava isolado, sozinho, mais sozinho do que quando nós estamos com a internet, porque na internet nós ainda estamos de alguma forma sozinhos, nós estaríamos muito mais solitários. Então, são as necessidades que fazem a evolução. Do ponto de vista moral, dá-se o mesmo. A vida nos apresenta um desafio, moralmente falando. Quer porque devemos em relação à vida naquela área, quer porque aquele desafio visa simplesmente a nossa evolução. Vamos imaginar que a criatura não tem um débito. Não é uma possibilidade plausível, em função de sermos ainda, ou estarmos ainda, como espíritos imperfeitos, naturalmente temos débitos, mas vamos imaginar que não tivéssemos. Ainda assim a vida nos ofereceria uma vicissitude, um desafio. Por quê? Porque seria preciso promover o conhecimento, promover o desenvolvimento ético-moral. Então, mesmo que não fôssemos frágeis em função da nossa retaguarda espiritual, que temos muito a reparar, ainda assim a vida nos ofereceria os seus desafios, as suas vicissitudes, a fim de que nós pudéssemos desenvolver as nossas potencialidades. Esta lei divina, que segundo os Espíritos informaram, está em nós. Onde está escrita a lei divina? Perguntou Kardec, na famosa questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. Nós precisamos desenvolvê-la. E como vai fazer esse desenvolvimento, se não através dos desafios da vida, se não através desses impulsos motivacionais que a vida nos dão, às vezes, na aparência, às vezes vestidos naturalmente de vicissitudes. Então, sim, as chuvas, o transbordamento dos rios, as ventanias, são essas vicissitudes que às vezes nos levam a lágrimas, são verdadeiras enxurradas que nós sorvemos, que nós expressamos pelo impacto que aquela experiência gera num primeiro momento. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento das nossas competências. E, aos poucos, aqueles de nós que realmente conhecem a palavra, aquele que ouve, aquele que ouviu a palavra, não é o que fez de conta que ouviu, aquele que ouviu a palavra. No nosso caso, o Espiritismo nos mostra, e com muita clareza, Kardec teve a oportunidade de dizer que quem quer conhecer efetivamente o Espiritismo precisa estudá-lo. Então, no nosso caso, ouvir a palavra é mais do que um ato maquinal do ouvido, é um sentido de prestar atenção, de refletir.
o próprio estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós deveríamos fazer diariamente um trechinho, uma leitura. Não precisam tanto tempo, se não temos tempo, mas a dedicação de um relativo tempo, aquilo que fosse possível, mas ler com atenção, de capa a capa. Além daquele Evangelho no Lar que nós fazemos semanalmente, a leitura diária ia fazendo o nosso ouvido, a nossa atenção em relação à lei divina, tão bem desenvolvido nesta obra notável da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iríamos absorvendo esses ensinamentos. E aí, uma vez ouvida a palavra, nós teríamos as condições para praticar. Porque ele, como sempre, nosso Mestre Jesus, de uma lucidez imperiosa e de uma didática irreparável, ele é muito claro. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Primeiro eu tenho que ouvir. Eu não tenho como praticar uma coisa que eu não sei o que é, que eu não entendo o que é. Então, o estudo, sobretudo das obras básicas, que começa em 1857 com o Livro dos Espíritos. A propósito disso, para sermos mais precisos, Allan Kardec, em Um Método, lá no Livro dos Médiuns, ele terá a oportunidade de apresentar um roteirinho de qual a ordem da leitura. E tem um livro ali que não é da codificação, não são das 5 básicas, mas é um livro que apresenta o Espiritismo com uma vivacidade, com uma beleza, com uma leitura extremamente agradável, mas muito profunda, que é o Espiritismo. Ali, através de 3 diálogos, Allan Kardec vai nos apresentando a tese doutrinária, para que então nós possamos, uma vez entendida a tese, poder nos propormos ao desenvolvimento das possibilidades que nós temos, e todos temos possibilidades, em níveis diferentes, por óbvio, mas todos somos seres extremamente capazes, porque todos somos filhos de Deus e nascemos exatamente para evoluir. O desafio da evolução é aquele que nos apresenta esse chamado reencarnatório. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada e nos fortaleça o ânimo para que nós possamos, então, aceitando o desafio de viver, vivamos de forma feliz. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência, fiquemos em paz. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão pela reunião da noite, pela presença amorável da equipe espiritual, sob a égide do nosso querido Natanael, que atendeu-nos nas nossas necessidades. A nossa gratidão a esses queridos amigos e o nosso pedido de que tu nos guardes em paz. Em teu nome, com a permissão do diretor espiritual e dos bons espíritos, pedimos a permissão para encerrarmos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Fiquemos em paz. Até sexta-feira.